O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Moçada, o Xandão tava, olha, rapaz, o Xandão, tu viu ali, né? O Xandão tá nos dias dele. Eu, assim, me preocupa um pouco a postura do Xandão. Acho que, enfim, a bagunça que a nossa democracia burguesa entrou, acabou permitindo que o Supremo Tribunal passasse a ser mais ativo, vamos dizer assim, né? Num ativismo judiciário perigoso. Sinceramente, não me agrada muito, né? Mas o embate está muito quente lá. E hoje, galera, hoje é o nosso especial, né? Especial do nosso querido Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. O Xandão, hã? Vamos ver o Xandão? Vamos ver o Xandão. Porque hoje, galera, hoje a gente vai repercutir aqui o julgamento lá dos bolsonaristas que acharam que estavam passeando no parque enquanto invadiam Brasília para fazer baderna, quebrar as coisas e tentar um golpe de Estado, né? Então isso aí agora está sob julgamento e alguns vídeos curiosos estão sendo produzidos. Eu vou mostrar alguns para vocês. Eu vou começar aqui, tá? Com um clássico já, porque isso aqui já é um clássico, tá? Nós temos aí o André Mendonça, né? O ferrenho bolsonarista do STF, e ele vai protagonizar uma cena curiosa aqui com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância. Cara, ele quis mandar a letrinha pro Xandão, cara. Ele quis mandar a letrinha. Mas uma coisa eu chamo a atenção. Se você pegar o Nunes Marques e o André Mendonça, a gente percebe como o Bolsonaro soube escolher bem os seus ministros. Os caras não dão um passo fora da linha da ideologia bolsonarista. Estão lá defendendo os golpistas de 8 de janeiro. E aí o André Mendonça tentou dar a entender que subscreve o discurso bolsonarista que defende a tese de que a culpa pelo ocorrido foi do próprio governo Lula, que deixou, né, os prédios serem invadidos. Então o André Mendonça mandou essa aí, sentado ao lado do Xandão. E cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal
que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras. Não coloque palavras na minha boca, hein? Olha, eu vou dizer pra vocês, o Xandão ali tava, né, nos seus... O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. Moçada, o Xandão tava, olha, rapaz, o Xandão, tu viu ali, né? O Xandão tá nos dias dele. Eu, assim, me preocupa um pouco a postura do Xandão. Acho que, enfim, a bagunça que a nossa democracia burguesa entrou, acabou permitindo que o Supremo Tribunal passasse a ser mais ativo, vamos dizer assim, né? Num ativismo judiciário perigoso. Sinceramente, não me agrada muito, né? Mas o embate está muito quente lá. Porque a galera que está sendo julgada nesse evento, né, relacionado ao 8 de janeiro, tá tendo a oportunidade de ver lá os seus advogados fazerem lá as sustentações orais, né? Que a gente sabe que para o trabalho no advogado é uma coisa assim importante, ainda mais se tratando de uma sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está atuando com muita rigidez, né? Se a gente levar em consideração o que já foi decidido e as penas que estão sendo aplicadas, tá? Então a gente está vendo, de um lado, o André Mendonça e o Nunes Marques defendendo a mesma narrativa golpista, que inclusive os advogados estão lá defendendo, e a gente está vendo os outros ministros que estão contra essas iniciativas protagonizando cenas como essa que a gente viu. Eu vou colocar aqui na tela para vocês agora uma fala do ministro Nunes Marques, que é o outro indicado do Bolsonaro, mas que também salienta isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês, a tentativa de defesa que os ministros indicados do Bolsonaro vêm praticando lá em relação aos atos dos bolsonaristas. No caso em exame, não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça contra nenhum dos representantes dos poderes da República, em ordem a caracterizar uma tentativa material idônea de abolição do Estado Democrático de Direito, mormente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo, 8 de Beleza, gente, foi domingo, porra. Então, se criarem o caos no país, invadirem os palácios dos poderes constituídos, se conseguissem provocar uma intervenção militar... Ah, mas se é no domingo, não, então tá susto, no domingo ninguém faz nada. Essa é a tese do cara. Janeiro de 2023, em período de recesso parlamentar, de recesso do Poder Judiciário, em momento no qual, sabidamente, os representantes do Executivo também não se encontravam em atividade. Tampouco há elemento indiciário, por menor que seja, da prática de qualquer ato de violência ou grave ameaça contra algum agente político, representante de um dos poderes da República, nem mesmo contra algum membro do corpo de servidores que exerce atividade meio... Porque é domingo, né? Domingo. ...para o exercício das competências inerentes a cada um desses poderes, com aptidão real para alcançar o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Tipo assim, porque é um bando de maluco, eles não tinham como conseguir. Não, mas o objetivo era esse, galera. Era utilizar esses malucos como bucha de canhão para produzir uma desordem que ensejasse uma intervenção militar. O plano era esse, galera. Então era para entrar lá quebrando tudo mesmo, não interessa no domingo. Era para fazer aquilo ser televisionado pro Brasil inteiro, para ensejar outras insurreições nas principais cidades brasileiras, tudo organizado para que o exército fosse chamado para intervir. Esse era o roteiro. E aí os caras estão utilizando como argumentação aquela coisa assim, mas não tem crime porque eles não conseguiram. Não tem crime porque eles não conseguiram. Então esse julgamento ele não tem materialidade. E os próprios ministros apontaram a bizarrice dessa tese bolsonarista. Isso saiu no jornalão. Tem jornalão agora que tá defendendo essa tese aí. Porque é uma coisa estúpida, né? Se os caras tivessem conseguido dar um golpe, não ia ter STF pra julgar.
Simples assim. Então, se acontece um julgamento, é porque senão não se deu o golpe. Não é isso? É exatamente isso. Olha, só tá tendo um julgamento porque os caras não conseguiram. Parece óbvio isso. Um grupo difuso, descoordenado de manifestantes, vários deles, motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados. Pior que não. A maioria era pequeno burguês. Sabe, pequeno empresário, microempresário, e alguns até não tão pequenos assim. Estavam, inclusive, ajudando a financiar a porra toda. Entregador de iFood, que nem ele citou aqui, é o que menos tinha lá naquela trupe. Não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar constituiu, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes, porquanto as Forças Armadas jamais sinalizaram qualquer adesão aos objetivos ilícitos. Não, imagina, as Forças Armadas não fizeram nada, só deixaram os caras 90 dias acampados na frente dos quartel. Fizeram indicativo nenhum. Não tá crivado de vídeo aqui na internet de general endossando discursos golpistas. Indicativo nenhum. Só que tem uma coisa, né, galera? Assim, de todos os ministros, tá? O André Mendonça é muito fraco. Agora, esse Nunes Marques, assim, é vergonhoso. É vergonhoso que esse cara seja advogado. Muito menos ministro da Suprema Corte. É mais um presentinho da democracia burguesa pra nós. Tá? Mais um presentinho da democracia burguesa pra nós. O cara é patético. Ele tem, assim, ó, é de uma dificuldade terrível. Mas já que hoje é o momento Xandão, né? Já que hoje nós estamos aqui no momento Xandão, né? Que tal nós botar o Xandão fazendo uma transcrição aqui? É bizarro, galera. Vamos dar uma ligada nisso aqui. Diz na transcrição do vídeo: amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, também estou aqui pra vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Jadilson, Wilson, Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui. Tamo aí, Marcelão. Caralho. Vai dar certo. Não desista, vai dar certo. Não desistam. Saiam às ruas e parem as avenidas. Esse era o objetivo. Isso é um passeio pacífico, presidente. Rapaz, o Xandão, olha... O Xandão tava ensandecido, moçada. Ô, Xandão. 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 O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão. O Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão. Moçada, o Xandão, olha, vou dizer pra vocês, o Xandão tá no momento dele. Há quem diga que ele quer ser candidato. Eu não acredito, galera. Eu não acredito que o Xandão quer ser candidato, porque ele já é ministro supremo. O que mais que ele vai querer? Agora ele tá com toda a autonomia do mundo, ninguém pode tirar o cargo dele, ele tá lá de todo poderoso. Aliás, por exemplo, nessa semana se falou muito do Lula indicar o Flávio Dino pro Supremo Tribunal Federal, porque tem toda aquela discussão, uma pressão aí para que a gente tenha uma ministra negra. Eu acho que é importante isso também, né? E o lulismo ali, ou parte do lulismo, esperneando muito contra isso, criando teoria de chapéu de alumínio, porque ONG, Ford Foundation, Gregório do Vivier estão fazendo uma grande campanha a favor de uma mulher negra. Eu acho que não tem nada disso, tá? Parece-me ser uma coisa muito mais simples do que isso, né? É simplesmente uma questão de necessidade, que ficou ainda mais evidente depois da indicação do Zanin, que eu mesmo não fui contra a priori. Eu achava que o Lula tinha que fazer é fazer o que o Bolsonaro fez, indicar alguém que não desse um pulo fora da ideologia do partido, como o André Mendonça faz, como o Nunes Marques faz. E não é isso que a gente está vendo. O Zanin vem se revelando um grande de um conservador. A gente não quer isso, a gente quer uma pessoa progressista lá, indicada por um presidente, a princípio, progressista. É isso que a gente quer. Mas agora está se falando em indicar o Flávio Dino. Eu vou dizer para vocês, não sei se isso é verdade, é provável que seja inclusive especulação. Agora, eu acho que tem tudo a ver com o PT indicar o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino é um cara muito articulado, 2 vezes governador, muito bem avaliado, é um cara que sabe aproveitar bem os espaços na mídia, colocar um holofote sobre si, é uma pessoa muito capacitada. E a gente sabe que o PT vai precisar fazer um sucessor. Eu acredito que na próxima eleição o Lula ainda deva ir,
mesmo com uma idade já bastante avançada, mas no máximo na outra nós vamos ter que pensar numa sucessão para o Lula e o PT não consegue fazer isso. O PT é péssimo em fazer sucessão, né? Porque é muito centrado na figura do Lula. Agora, uma coisa que a gente sabe é: o PT jamais admitirá que o seu sucessor não seja uma pessoa leal, fiel ao partido e com histórico petista. Não é o caso do Flávio Dino, que hoje está no PSB e que veio do PCdoB. Então, por mais capacitado que seja o Dino, não me parece ser do interesse do PT ter o Dino como um sucessor do Lula. Então, como o Dino é uma figura que tem luz própria, como o Dino é um cara que pode, né, se cacifar para ser um eventual sucessor do Lula, o PT pode já estar tentando encontrar um lugar para o Dino que o tire da jogada. Então, se por um lado eu poderia ficar feliz, porque pelo menos o Dino a gente conhece, a gente sabe qual a linha política que ele defende, e me parece ser uma linha muito mais acertada que a do Zanin, né? Eu ainda preferi uma mulher negra, progressista, pelo fato da questão da representatividade mesmo. A gente tem poucas mulheres na história do nosso Supremo Tribunal Federal e mulher negra nós nunca tivemos. Então há uma subrepresentação das mulheres e há uma subrepresentação dos negros. Mas mais importante que uma mulher ou que um negro é uma pessoa que defenda interesses das mulheres e dos negros. E eu tenho certeza que nesse sentido o Flávio Dino seria sim um aliado, uma boa indicação. Agora, se isso for verdade, penso eu, isso pode estar muito mais relacionado ao fato de que o PT não quer que o Dino seja eventualmente o sucessor do Lula, do que propriamente aquela ideia de que colocando o Dino lá, a gente vai estar avançando em algum aspecto junto no Supremo Tribunal Federal. Não sei nem se é verdade essa questão, mas é um boato que rolou na internet e eu quero aqui também comentar algumas coisinhas. Mas vamos lá, se você não deixou seu like, deixe o seu like. Ainda tem bastante coisa aqui. Uma outra situação que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: os advogados, tá, do pessoal que está sendo julgado lá no Supremo, tem protagonizado cenas realmente muito engraçadas e interessantes. Vamos começar vendo elas aqui agora, tá? E eu vou colocar aqui, esse que eu vou colocar para vocês agora aqui, tá? É o Sebastião Coelho da Silva, que é um ex-desembargador do DF, que também está sendo investigado, né, por golpismo lá no CNJ. E ele está aqui atuando como advogado. Vejam só o que ele falou. Na primeira manifestação, senhora ministra, é um vídeo de 1 minuto e 18 segundos, aos 34 segundos, aspas, Supremo é o povo, 5 vezes, Supremo é o povo, quem manda no Brasil é o povo, fecha aspas. E aos 58 segundos ele diz, caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não, rindo. Vocês vão verificar o ânimo descontraído que está ali. O ânimo descontraído, hein, galera? Não eram golpistas, gente. Ele tava descontraído. Ele foi lá pra dar uma cagada lá. Porque os caras cagam em nós, vão cagar, é isso. E no fim ele nem conseguiu cagar. Em cima daquela rampa do Congresso Nacional. É bizarro demais, cara. Nenhum ânimo de violência, um ânimo tranquilo. De uma pessoa tranquila que está ali festejando, sim. Tá festejando. Na cabeça dele, ali era uma vitória. Está dentro do Congresso Nacional, como ele disse que o Congresso fazia necessidade na cabeça do povo, ele tinha vontade de fazer ali dentro também. Ele o fez. Isso foi concretizado? Não aconteceu. Ai, não aconteceu, cara. Não aconteceu. Não aconteceu, moçada. Então, assim, ó, o que nós vamos dizer, né? Nós temos que dizer o seguinte, ó. Quero me drogar. Ai, galera, assim, olha, eu vou dizer pra vocês, cara. Vocês viram qual foi o ânimo ali. Mas todo mundo brilhou nessa semana, né? Agora vamos também mostrar aqui mais um momento aqui também de muito brilho dos nossos ministros. Agora eu vou aqui colocar a nossa ministra Carmen Lúcia, né? Que nesse trecho que eu vou mostrar para vocês está respondendo um advogado lá de um dos réus que disse que o Brasil odeia o STF. Aí ela mandou essa aqui pro cara. Bendita democracia, que permite que alguém que mesmo nos odiando pode, por
garantia dos próprios juízes vir e dizer a eles sobre isto, que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. Olha aí, né? Muito mais sóbria que o Xandão, né? O Xandão já perde as estribeiras. A Carmen Lúcia, né, deu um tapa de luva de pelica, né? Aliás, os advogados têm sido assim, ó, bizarros. Mas já que nós mostramos a Carmen Lúcia, e a gente está fazendo um giro aqui, né, nos nossos eminentes ministros, vamos mostrar agora aqui o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes aqui está se referindo ao ministro Cássio, né, o ministro Cássio Nunes, que, enfim, nós vimos há pouco, ele estava defendendo os golpistas, né? Vamos ver aqui o que o Gilmar Mendes mandou. Passeio no parque? Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio... Porque era assim que os golpistas se referiam, né? Era a festa da Selma, né? Era o passeio no parque, né? E essa é a referência que o Gilmar Mendes está fazendo aqui. No parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois... A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua. Ele lembrou dessa aí, né? Mas assim, a coisa vai indo, né? Vai indo. Por exemplo, nós vamos falar aqui agora também, deixa eu colocar aqui, só achar aqui para vocês, uma outra fala no mínimo interessante, que é a fala do ministro Barroso, tá? Porque o ministro Barroso também vai desmentir uma fake news antiga, histórica já, que os bolsonaristas usam contra ele, tá? Então vamos botar aqui na tela, vocês já vão entender, tá? E, aliás, esse advogado aqui é o cara que vai protagonizar as cenas mais bizarras até então, tá? Mas vamos começar de mansinho. Ato antidemocrático, com a devida vênia, é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Olha só, não, e ele é de uma segurança, né? O cara, porra, ensaiou isso aí, né? Imagina só, cara, tu vai lá fazer uma sustentação oral para defender o teu cliente, tá? No plenário do Supremo Tribunal Federal. Tipo assim, é o ápice do trabalho de um advogado. Não sei, né? Mais que um advogado, assim, exercendo a advocacia poderia querer. Porra, tá defendendo um caso de repercussão nacional no plenário do Supremo. Porra, é uma oportunidade pra carreira do cara. O cara se prepara e vai lá e solta essa aí, tá? Ou seja, ele escuta uma história no WhatsApp do Carluxo e decide mandar uma indireta baseada numa mentira pro ministro da Suprema Corte. E tipo, acha que vai dar bom. Mas vamos ver aqui a resposta. Isso é preocupante. Isso nos causa medo, insegurança. Isso nos causa calafrios. A mentira dominou o país e as narrativas falsas também. Então vou aproveitar para esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. O episódio foi o seguinte: eu, presidente do TSE, recebi no meu gabinete o senador Messias de Jesus, do estado de Roraima. O senador Messias de Jesus me disse: eu apoio o presidente, porém sou contra a volta do voto impresso, porque no meu estado, por 2 vezes, venci as eleições no tempo do voto de papel e me tomaram as eleições. E me disse ele: eleição em Roraima não se ganha, se toma. Me disse Sua Excelência, o senador. No dia seguinte, eu vou à Câmara dos Deputados. Sem nenhum ativismo legislativo, fui, depois de 3 convites, um deles pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Me pediu que fosse lá expor
por que nós defendíamos o voto eletrônico e não o voto impresso. Ao chegar na Câmara dos Deputados, veio falar comigo o filho do senador Messias de Jesus, deputado Jonathan de Jesus, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. O deputado Jonathan de Jesus me diz: o senhor esteve ontem com o meu pai. E eu respondo a ele, inclusive nós brincamos que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Frase do senador Messias de Jesus, reportando-se ao tempo em que o voto não era eletrônico. Esses grupos que vivem da mentira e fomentam a mentira, editaram a fala, tiraram do contexto que era uma fala do senador Messias, tiraram o Roraima e divulgaram pelo mundo afora que eu teria dito a eleição não se... E aí foi, né? Foi pro esgoto do WhatsApp do Carluxo. Todo bolsonarista já repetiu isso alguma vez, gente. Já colocou esse trecho editado do Barroso falando isso. Já repetiu isso na internet. Veja um impacto nocivo desse tipo de mentira, né? Aí tu pensa no advogado. Esse cara foi, inclusive, demitido depois de tanta merda que ele fez lá no plenário do STF. Esse advogado aí que o Barroso está respondendo. Mas é isso, os caras são advogados, vão lá no Supremo fazer uma sustentação oral, a princípio, para defender os seus clientes, ferram com os próprios clientes, tentando utilizar aquilo como uma vitrine para aparecer, galera. É bizarro. Se ganha, eleição se toma. O filho do senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, muito dignamente, gravou um vídeo divulgado amplamente, contando exatamente essa história que eu acabo de relatar. Então, assim, é vergonhoso, sabe? Assim, é absolutamente vergonhoso. Mas já que nós estamos no momento do ministro Barroso, né, teve uma outra coisa que rolou aqui, que também circulou na internet, que também foi protagonizada nesse espaço aí, onde o próprio, né, o ministro Barroso vai falar sobre o comunismo. Vamos dar uma ligada no que ele falou. Presidente, apenas porque eu acho que esse julgamento tem um sentido didático, eu só queria fazer uma breve observação. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil, e não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. É legal ele dizer esse tipo de coisa. Ele está respondendo um advogado dizendo que o Brasil estava instituindo o comunismo. Então ele está sendo um pouco sarcástico e está sendo, em alguma medida, acurado, embora ele tenha dado, sei lá, uma pequena vulgarizada. Ele, né, não explica o que é a ditadura do proletariado, ajuda a reforçar um estereótipo negativo sobre o termo, não coloca que o comunismo é a superação do capitalismo e a emancipação da classe trabalhadora. Mas é importante essa visão para se contrapor ao que estava sendo colocado lá. Agora a gente tem que ter cuidado. Esse cara não é um aliado. Tá? Ele não é um aliado. Ele não está falando isso aqui para dizer que ele entende do comunismo. Tá? Isso aqui não precisa ser nenhum grande entendido para reproduzir. Até porque há sim uma leve vulgarização. Mas mais interessante é o que ele fala no final. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Esse é o grande ponto, galera. Esse é o grande ponto. Eles sabem disso.
Eles sabem que no capitalismo quem manda são os burgueses. Ele citou ali a Faria Lima, justamente para se referir a algo que é muito concreto. Então percebam como essa gente sabe quem é que manda. Sabe quem são aqueles que estão numa posição superior aos políticos. É algo que eu sempre insisto aqui. Na democracia burguesa, galera, que a gente pode também chamar de ditadura da burguesia, é a mesma coisa. Um cara que nem o Jeff Bezos, que nem o Elon Musk, que nem o Bill Gates, eles não precisam ser presidentes dos Estados Unidos. Porque não interessa quem é o presidente dos Estados Unidos, vai ser um funcionário deles. Vocês percebem isso? Então um Jorge Liman, um Beto Sicupira, a família Diniz e qualquer outro mega bilionário, família Safra, esses caras não precisam ser presidentes do Brasil. Eles não precisam. Família Johan Peter, não precisam, gente. Esses caras mandam em qualquer um que seja presidente do Brasil. Inclusive no Lula. E veja, eu não estou aqui fazendo uma crítica ao Lula nesse sentido. É simplesmente uma questão bem materialista, de entender do que se trata. Nós estamos falando de um partido organizado para administrar os interesses da democracia burguesa, ou seja, os interesses da burguesia. Com um viés de classe, sim. Com uma raiz histórica na classe trabalhadora, sim. Com um viés relativamente progressista, sim, mas ainda assim totalmente limitado dentro desse espectro. E a fala do ministro Barroso ela é didática. Olha, nós sabemos quem é que manda. E é assim mesmo. Ninguém está questionando isso. Na realidade, é isso, tá, que o ministro Barroso está dizendo ali. Mas não se preocupem, porque ainda não acabou, tá? Talvez uma das cenas mais bizarras, tá, vai ser protagonizada pelo mesmo cara que a gente acabou de ver ali, né? Em especial quando ele vai, né, se encher de pompa para fazer uma citação, né, e acaba confundindo o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. Tá? E, bom, vamos assistir aqui o trechinho rapidinho, só para que a gente possa contextualizar melhor. Incriminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Não, e reparem que ele tá cheio de onda, não. Não, o Pequeno Príncipe, não, os fins justificam os meios. Aí depois ele ainda manda essa aqui, ó. Maquiavel, os fins justificam os meios. Maquiavel, os fins justificam os meios. Aí o Pequeno Príncipe de Maquiavel. Os multitudinários. Os multitudinários. Aí é lógico, né, cara? Ele levantou a bola pro Xandão. O Xandão já tava ensandecido. Aí o cara manda essa aí. Aí, porra, né, mano? Aí o cara vai lá e deixou na reta pro Xandão, né? Aí o Xandão vai lá e responde nesses termos aí pra ele. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver.
Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Saca? E aí tu pensa, cara, pensa assim, ó. Em quem contratou o advogado? Que tá lá arriscando passar o resto da vida na cadeia. Sim, porque esses caras estão tomando pena de 14, 15, 17 anos. Aí contrata um cara daqueles ali, que é um boçal, pra defender a pessoa. A pessoa não é defendida, como o próprio Xandão colocou ali, não entra no mérito da acusação, não defende o cliente. Basicamente não defende o cliente, é isso que aconteceu ali. O cara não defendeu o cliente. O cara, eu vou dar uma lacrada aqui, produzir um vídeo, e foda-se o cliente. Sabe, é isso, basicamente é isso. E esse cara, ele é tão bizarro, tá? Que além de fazer essa confusão aí, ele ainda mandou essa outra aqui, ó. Olha só o que ele mandou aqui, ó. O cara é uma máquina. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Eu vou botar de novo porque é muito rápido. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Vocês conhecem o Afonso Pilatos aí? Kai Klenin mandou R$3. Camarada, em momento mais oportuno, reaja a algum vídeo do professor Alisson Mascaro. PRBNS e Abres. Abração, camarada. Mas é isso, hein? Vocês conhecem o Afonso Pilatos? Conhecem o Afonso Pilatos? Eu não conhecia até então. Esse cara aí me apresentou o Afonso Pilatos. Bom, pra quem trouxe o Pequeno Príncipe de Maquiavel, o Afonso Pilatos é fichinha, né, galera? O Afonso Pilatos, olha, é fichinha. Mas vamos ver que tem mais coisa ainda aqui. Tem mais coisa ainda. Porque assim, ó, esses advogados, galera, assim, ó, o bagulho é louco, tá? O bagulho é doido. O bagulho é doido. Tem uma outra advogada aqui, a doutora Letícia. A doutora Letícia, assim, eu quase fiquei com pena dela. Quase, tá? Quase fiquei com pena dela. Vocês já vão entender por quê. Tá aí a doutora Letícia, que também estava defendendo lá o seu cliente, ou os seus clientes, não sei, no plenário do Supremo. Vamos dar uma ligada. É muito fácil falar. Entraram golpistas, tem que pagar. Mas é a prova. Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Cuidado, hein? Cuidado. Você viu o que aconteceu com o Pequeno Príncipe. Cuidado com essa citação aí. Desde o início. Vai lá. De Voltaire. Voltaire. Não sei nem se a pronúncia é assim. É assim. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Imagina, você contrata uma advogada para te defender, você arriscando passar 15 anos na cadeia. E aí a advogada acha que é ok ir lá chorar, né? Esquecer o mérito da acusação e acusar os ministros do Supremo. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, confia. E hoje vejo aqui e creio que verei nos próximos... O que tu vai ver? Nos próximos julgamentos, inocentes serem julgados e culpados. Pensa, olha só, olha a frase, hein? Aí pensa a chance de dar bom. E condenados a penas altíssimas, de 17, 14... Então, por que você não faz seu trabalho, hein, doutora Larissa? Porra, tenta diminuir a pena do seu cliente. Você tá aí pra isso. Vai chorar e não vai resolver, viu? 15 anos por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Mas são vidas, senhores. São vidas. Vidas. São vidas, tá certo. Pessoas estão presas ali no presídio. Quer dizer, às vezes, não é assim, mas às vezes, quando a pessoa comete crime, a pessoa é presa. Às vezes acontece isso, viu, doutora? Famílias choram nesse momento Por que o meu marido não foi solto, doutora? Por quê? Porque tem foto, tem vídeo, né? O seu marido ficou postando na internet, todo mundo sabe que ele tava lá. Foram fazer o quê? Foram passear no parque? Não foram, né? Então assim, às vezes rola, sabe? As consequências dos seus atos, viu, doutora Larissa? A senhora é novinha. Novinha. A senhora não dá conta.
Não, isso eu acho que eles têm razão, assim, porque se a senhora ainda não tem estrutura emocional, né, se a senhora tá aí chorando, talvez a senhora ainda seja um pouco inexperiente para estar aí. Talvez, não sei, pode ser. Eu vou chamar meu colega, eu acho que ele é mais inteligente que a senhora é nova, a senhora não tem experiência. Talvez seja só experiência, né? Talvez seja experiência, talvez seja isso. Porque eu acho que chorar não é uma boa estratégia. Sei lá, só acho. Acho que não. Pessoas muito grandes se ofereceram para me ajudar a fazer sustentação oral. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Me garanto. Olha aí. É minha vez. É minha vez. Estou eu desde o dia 11 de janeiro, quase todos os dias ali naquela papuda, dando apoio moral para eles. Mas não era bem apoio moral que a senhora tinha que dar, a senhora tinha que ser advogada deles, né? Entendeu? Então o apoio tinha que ser jurídico, não moral. Processo eu não posso fazer nada. Quantos pedidos de revogação a gente fez? Nem sei. Quantos foram apreciados? Isso eu sei dizer. Nenhum. E você acha que você chorando aí você vai ajudar o pessoal a apreciar? Não sei. Mas a coisa piora. Piora. Vocês acham que não? Piora. Olha só o que é que ela mandou. Porque ela continuou, ela estava inspirada. A doutora Letícia estava inspirada, tá? E aí ela segue. Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Coisa boa de dizer para os ministros, hein? Vocês não sabem o critério que vocês utilizam, hein? Vai dar bom. Ninguém sabe dizer porque não tem. Não tem. Fui com a sua cara, boto você. Veja, eu nem tô defendendo. Nós já vamos falar sobre as condenações. O que eu tô querendo dizer, qual a chance de dar certo? Se eu contratei essa pessoa e a pessoa vai lá chorar e utilizar essa linha de argumentação, quem ia chorar no final das contas era eu, entendeu? Você pra fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. Ela tomou as dores do coleguinha, né? O coleguinha vai lá, me cita o Pequeno Príncipe de Maquiavel, cita o Afonso Pilatos, aí o cara é humilhado, né? Então. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Não, eu não sempre gosto. falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado. Doutora, a senhora tem que se valorizar. Aí é a primeira coisa, se ela se valorizar, já ajuda. Não resolve, mas ajuda, né? Desvalorizado que eu nem sei pra que eu tô falando aqui se ninguém vai me ouvir. Ó, que engraçado. O pior é que vão ouvir. Aliás, o Brasil inteiro deve ter ouvido a senhora. A senhora circulou bastante, aí viralizou. Engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. O que eles dizem? As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? Pensa bem no que ela está dizendo. Olha só. Hoje, mais uma vez, confirmei. Imagina, você é advogada, você tem um cliente que você tenta inocentar, diminuir a pena. Aí você acha que é ok você chegar para os caras que vão julgar seu cliente e dizer para eles, olha, isso já está pronto. As sentenças já estão prontas. Entendeu? Isso aí é tudo armação. Será que vai dar bom? Qual a chance de dar bom? Se o cara ia ser condenado a 10 anos, depois dessa defesa aí, o cara vai ser condenado a 20. É isso que vai acontecer. Pois isso se ela não arrumar um processo para ela. Não sei como é que funciona isso. Porque ela tá acusando os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, de um crime, né? É isso que ela tá acusando ali na frente dos caras. Mas ela achou que vai dar bom. E acredito que já estejam mesmo. Óbvio, já estão mesmo, ela acredita nisso. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas. Terrível, gente. Assim, ó, é uma sandice bizarra isso aí. Eu nunca tinha visto coisa parecida na minha vida. Porque o que a gente tem que discutir é o seguinte, galera. Hoje a live sabia que ia ser longa, né? Então já tá falhando a garganta. Mas assim,
A gente tem que pensar o seguinte. Os caras estão condenando é 17 anos, é 15 anos, é 14 anos. Só que esses caras estão sendo condenados, gente, não são os articuladores do golpe, são os bucha de canhão. São os bucha de canhão. E aí estão mandando para esses caras penas exemplares. Porque quando você condena um cara no Supremo a 17 anos, você praticamente está eliminando as possibilidades dele de recorrer. E outra, com uma pena de 17 anos, para você conseguir uma progressão de pena, ou seja, para você sair da cana, vai demorar muito mais. Tá? Então vejam, é uma pena muito alta. Eu tendo a não achar que isso é razoável, tá, gente? Por quê? Porque se fossem os mandantes, eu acharia perfeitamente razoável. Só que a gente sabe que essa galera que está sendo julgada agora, primeiro, é classe trabalhadora, vez ou outra pode ser um pequeno burguês, às vezes até um burguês, não sei se é o caso desses que já foram condenados até então. Mas de qualquer maneira, são os bucha de canhão. Eu quero saber se o Supremo Tribunal Federal vai ter a mesma postura em relação aos mandantes. Porque se um bucha de canhão está tomando 17 anos, quanto é que vai ganhar de pena os generais que estão por trás dessa porra toda? Sim, porque tem que condenar, né? De alguma maneira. É claro que isso não é papel do Supremo, vai ser papel da excrescência lá da Justiça Militar, né? Mas assim, qual seria a pena do general responsável pelo quartel de Brasília, por exemplo? Porque foi de lá que saiu essa turba ensandecida. Depois de meses lá na porta, sendo acobertados, sendo apoiados, com alimentação, com logística. Qual vai ser a pena do general? Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Porque uma coisa é o STF ser tigrão com os bucha de canhão e ser tchutchuca, né, com os generais que são os mandantes, com o Bolsonaro, com a família do Bolsonaro. É isso que a gente tem que aguardar agora, galera. Que eles estão decididos a impor penas exemplares aos bucha de canhão do 8 de janeiro, isso a gente já percebeu. Resta a gente saber agora, tá, e os mandantes? E quem realmente está por trás disso tudo? Qual vai ser o tratamento que o STF vai dar? Eu espero, né, embora não acredite nisso, vocês vão me desculpar, eu estou sendo irônico, mas eu espero que a punição também seja exemplar.